Olá, eu sou Elaine Miragaia e esse é o canal Mandalas de Gaia, onde nós conversamos sobre tudo de forma circular. Então, na semana passada, no último vídeo, a gente falou um pouco sobre o arquétipo, né? Definição de arquétipo, que de uma maneira rápida, resumida, é um modelo de comportamento que está no nosso inconsciente coletivo, ele é constante, né? É uma forma que não muda, mas a forma como ele se manifesta muda ao longo da história. E a gente também conversou um pouquinho sobre o fato da mulher ter alguns arquétipos que ela vivencia ao longo da vida. E todos esses arquétipos estão inclusos no desenvolvimento humano feminino e dentro do tornar-se mulher. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de cada um desses arquétipos. Tá lembrando que esses arquétipos que a gente vai falar hoje, eles também aparecem ao longo do mês, no ciclo menstrual, tá? Dependendo da linha de abordagem, vai mudar um pouquinho o nome, mas os arquétipos, eles permanecem os mesmos dentro do ciclo menstrual mensal. Então vamos lá. Nascemos do gênero feminino. A partir do momento que nós nascemos, nós somos crianças, então nós vivenciamos o arquétipo da criança, tanto os homens quanto as mulheres. E o arquétipo da criança, na vivência feminina, tem um nome que é o arquétipo da menina, né? Então o arquétipo da menina é um arquétipo daquela energia que é nova, que é semente, que é recente, que tem capacidade de crescimento, de florescimento, de expansão, tem aquela curiosidade de conhecer o mundo, de fazer novas descobertas, de aprender as coisas, então tá muito aberto a aprender as coisas, tá muito esponja, digamos assim, absorvendo o que vem de fora. Então é um arquétipo muito viçoso, muito vitalizante, muito cheio de vida, né? Logo depois do arquétipo da menina, vem o arquétipo da donzela. Em termos cronológicos, mas isso não, a gente nunca pode levar isso de uma forma muito rígida. Em termos cronológicos, menstruou, menarca, né? Primeira menarca, que é a primeira menstruação, entramos no arquétipo da donzela. O arquétipo da donzela é o arquétipo do impulso, daquela que se joga para, é aquela que é proativa, aquela que quer crescer, que quer expandir, que quer ir adiante, que está aberta a novos conhecimentos também, mas ela também está pronta para modificar o mundo, modificar as coisas através do que ela aprende. É um arquétipo de inovação, de relação, é uma energia muito expansiva, uma energia que é toda para fora, é toda grande a energia. E é uma energia que começa a ter uma certa independência que a menina não tem, né? Porque a menina, ela depende dos pais. Para ficar fácil da gente entender essas energias, eu vou dar alguns exemplos. O arquétipo da menina, a gente pode pensar na Lilo, personagem do desenho animado Lilo e Stitch, tá? A Lilo é bem essa energia da criança, né? Da menina. É a energia que ela é impulsiva, que ela faz as coisas sem ter muita noção das consequências, que ela quer ver o bem. E justamente por ela ver o bem, por ela ver novidade em tudo, beleza em tudo, por ela ter uma certa ingenuidade também e maturidade, as coisas não saem do jeito que ela imagina. O arquétipo da donzela, a gente tem 3 exemplos muito legais, que são Merida, a Moana e a Astrid, do desenho Como Treinar o Seu Dragão. As 3 têm essa energia de liberdade, de expansão, de questionar limite, de questionar regra, de querer inovar a partir daquilo que já tem, de serem destemidas, de terem a questão da liberdade muito arraigada, né? Muito enraizada nelas. Então a energia da donzela pode ser simbolizada por essas 3 personagens, Merida, Moana e Astrid, tá? Que seria o período da adolescência, né? Adolescência, adulto jovem, que é quando a gente tem essa gana de fazer as coisas e de agilizar tudo que precisa na vida. Na sequência, né, o que acontece? Quando a gente faz a primeira menstruação, a gente, em tese, se torna mulher,
Então a adolescência ela vai abranger um pouco da menina e um pouco da donzela. Por quê? Existem fases de transição, a gente não pode esquecer dessas fases de transição. A gente não é menina do 0 até a primeira menstruação. Deixei de ser menina, me torno adolescente, donzela. Da menstruação até a minha primeira relação, ou a minha primeira gestação, ou até eu me casar. A gente fica no período da donzela um tempo e depois a gente faz transição para outra fase, né? Existe que é o amadurecimento. Um belo dia a gente se percebe mais madura do que a gente era um tempo atrás. Logo depois do período da donzela, que seria o período então da mãe ou da esposa, vem o período da mulher. Mulher não é um arquétipo. Mas se a gente usar a palavra mulher no sentido de amadurecimento, depois da donzela vem a mulher. Estando maduras, uma não, todas as mulheres podem optar por se casarem e se tornarem esposas, engravidarem, terem filhos e se tornarem mães, se elas quiserem, tá? Estou partindo de um princípio de autonomia, não estou partindo de um princípio social, porque se a gente for se pautar por princípio social, muita gente ainda acredita que mulher tem que casar e tem que ter filhos, e não tem que nada, tá? Opção de cada uma. Mas se uma mulher optar por fazer essas escolhas, optar por se casar, optar por ter filhos, então ela vai viver 2 arquétipos diferentes, ela da esposa e o arquétipo da mãe. O arquétipo da esposa é justamente ter a vida atrelada a uma outra pessoa, normalmente um marido, tá? Pensando numa relação heterossexual. E a vida passa a ser pautada no desejo do outro. De uma forma muito simplista, tá? A esposa, quem vivencia normalmente esse arquétipo da esposa, faz questão do título casamento, faz questão de dizer que sou esposa de, sou casada com, tá? Mas o arquétipo da esposa é o arquétipo do compromisso, é o arquétipo da relação a 2 em função de uma estrutura que deixa de ser uma estrutura independente. Então a mulher deixa de ser um ser independente, una em si mesma e passa a fazer parte de um acordo coletivo. Da mesma forma que o homem deixa de ser um ser independente e passa a fazer parte de um acordo coletivo. Isso na teoria, isso num mundo ideal. Sabemos que vivemos numa sociedade machista e patriarcalista, que essas relações nem sempre são igualitárias. Mas o arquétipo da esposa passa por isso. Estar numa relação conjunta no coletivo com outra pessoa. Sou esposa de alguém. E cumprir essas funções, tá? O arquétipo da mãe é aquele arquétipo que a gente já tem pronto na cabeça. Todos nós imaginamos o que é um modelo de mãe. Mãe é nutridora, mãe é cuidadora, mãe é aquela que dá colo, que dá carinho, que educa, que é responsável por nutrir as necessidades dos filhos, né? E a partir do momento que você põe uma criança no mundo, você se torna responsável por. A mulher não é a única responsável pela criação dos filhos, entendam? Se existe uma relação de 2 pessoas, pai e mãe dessa criança, pai e namorada, mãe e cuidador, padrasto, ambos são responsáveis por, tá? Mas o arquétipo da mãe passa por essa questão de colocar uma vida no mundo, essa vida ser uma vida delicada e precisarmos cuidar dessa vida para que ela exista. Então, ali nos primeiros anos de vida da criança, isso é um dado, né? A mulher precisa realmente cuidar, e mesmo que ela não cuide, alguém vai ter que fazer esse papel de cuidar da criança para que a criança sobreviva. Então, outra pessoa vai constelar o arquétipo da mãe. Mas pensando no ciclo de vida de uma mulher, a mulher teve um filho, ela se torna mãe, porque ela vai constelar esse arquétipo, ela vai começar então a cuidar, nutrir e cumprir as funções que são relativas a esse filho. Então, só voltando, amadureceu, tornou-se mulher, numa escala de amadurecimento, no tornar-se mulher,
existe o arquétipo da esposa e existe o arquétipo da mãe, que a mulher pode ou não vivenciar esse arquétipo de acordo com as suas escolhas. Para ficar mais fácil de entender, tem um personagem que simboliza muito bem os dois arquétipos, que é a Elinor, a mãe da Merida. Tá? Ao mesmo tempo que a Elinor é uma esposa, porque ela é a esposa do rei, ela tem funções sociais que ela precisa cumprir e ela faz questão de cumprir essas funções. Ela também é uma mãe que acolhe, que educa, principalmente os meninos, né? Porque a Merida, ela tá educando para assumir o lugar dela. Mas ela tem essa função de colo, cuidado, carinho e afeto, principalmente quando a Merida é bem pequena e com os 3 irmãozinhos da Merida. Aí, nós vamos, né, depois dessa vivência de esposa e mãe, da maturidade, a gente passa então pela menopausa e a gente entra no arquétipo da sábia anciã, ou anciã sábia ou anciã. É o arquétipo da velhice. E nesse arquétipo é quando a mulher ela vai ser uma espécie de oráculo, muito entre aspas. Por quê? Ela vai começar a exercer a sabedoria que ela adquiriu ao longo da vida para orientar aquelas que vêm depois, tá? Orientar quem vem depois? As mulheres que vêm depois dela, seja da linhagem dela ou aquelas que chegam até ela por outros meios. E ela vai exercer essa sabedoria, né? Ela vai orientar, distribuir as informações para essas mulheres que chegam mais cedo, tentando indicar os caminhos que são adequados. E aí os cachorros latem na rua e a gente não consegue mais seguir o processo de pensamento. Essas anciãs, normalmente, elas sabem o que funciona ou o que não funciona. E elas tentam passar essa orientação para as meninas mais jovens. Nem sempre as meninas mais jovens estão dispostas a ouvir, justamente pela energia desenfreada. Nem sempre as mulheres mais jovens estão dispostas a ouvir, justamente porque elas estão tentando criar a individualidade delas e lidar com a personalidade delas, tá? Mas a função da anciã sábia é a orientação. É aquela que simplesmente é. Ela não precisa mais responder a nenhum padrão social. Para ficar fácil da gente entender quem são essas anciãs, essas sábias, nós temos 3 mulheres que são muito características. Uma delas é a avó da Moana, né? Que ela fala que toda tribo tem sua louca e ela só tá desempenhando o papel dela. A bruxa da Merida, né? Do desenho Valente, porque é ela que faz o feitiço pra Merida e fala, olha, tem um jeito certo, e se não for feito do jeito certo, não vai sair do jeito que você tá esperando. E a senhorinha, que é a líder do clã no Como Treinar Seu Dragão, onde todos os dragões filhotes ficam com ela e ela cuida desses filhotes, né? Então olha aí já a alegoria, a anciã que cuida dos mais novos, não no sentido de alimentar, mas no sentido de orientar. Né? Se a gente pensar no dragão como um símbolo da energia, um símbolo da vida, né? A energia que acende, ela tá orientando e cuidando justamente essa energia que tá ali básica, primordial, bem no comecinho, para que ela possa acender e chegar na evolução que ela precisa. Olha que lindo. Então a gente tem também essa senhorinha do Como Treinar Seu Dragão, exemplificando a fase da anciã sábia. Mas basicamente são esses arquétipos que a gente vivencia. Menina e donzela, mulher, mãe e esposa, anciã sábia, tá? Espero que tenha ficado claro, que os exemplos dos desenhos animados tenham ajudado vocês. E não esqueçam todo o procedimento. Se inscreva no canal, clique no sininho, dê o seu joinha aí, o seu like, deixe seu comentário. Se quiser seguir no Instagram, mandalas.d.gaia, deixe seu comentário, enfim. Vamos espalhar conhecimento de qualidade pelo mundo.